Meus amados, diletos irmãos, a paz do Senhor esteja convosco, amém? Estamos de volta trazendo mais uma parcela da Palavra de Deus a todos vocês neste nosso projeto maravilhoso, analisando as Escrituras do Gênesis ao Apocalipse, livro por livro, capítulo por capítulo. Nós havíamos falado sobre Davi, o corajoso, e a provocação quando o exército de Israel e o exército dos filisteus se puseram em posição de guerra frente a frente. Estaremos, portanto, continuando falando sobre Golias, o campeão dos filisteus. Por isso, convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 17 de 1 Samuel, versículos de 4 ao 7. Entre os filisteus, como todos nós conhecemos, há um guerreiro temível chamado Golias, um cara com quase 3 metros de altura, um verdadeiro tanque de guerra blindado, um homem que nem uma mosca conseguiria entrar por entre as suas vestimentas, de tão blindado que era este cidadão. Veremos aqui a primeira aparição desse cidadão na história. E assim eu convido você para ler comigo esses 3 versículos introduzindo a nossa palavra neste conteúdo. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas, caneleiras de bronze, e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas, e o seu escudeiro ia à frente dele. A Bíblia então descreve um pouco da postura física desse elemento de Golias, um guerreiro verdadeiramente blindado, um homem a quem os filisteus depositavam a sua confiança. Ele era natural de Gate, sua altura, que chegava a quase 3 metros de altura, 2 metros e 90 centímetros aproximadamente. Ele tinha um capacete de bronze na sua cabeça, tinha uma couraça de escama de bronze que pesava quase 60 quilos, que cobriu o tórax, etc. Então ele estava com o peito praticamente protegido com escamas de bronze. Tinha nada de couro. As caneleiras nas pernas, lembra quando os jogadores de futebol colocam aquela na perna?
entre o joelho e o cotovelo. Golias usava aquilo, naquela época, feitas de bronze. Ele ainda carregava, conforme vimos, um dardo de bronze nas costas, além da sua lança, um dardo para lançar, para ferir, para furar, para penetrar na carne do inimigo. E ainda uma lança com uma ponta de ferro que pesava 7 quilos, só a ponta daquele negócio ali, e 200 gramas. E com ele, um rapaz que carregava todo esse paramento, o escudeiro. Então nós temos aqui um gigante, 2 exércitos organizados frente a frente. Eles não se confrontam, exército com exército, já de início. Havia uma prática, um costume, que parece que eles herdaram dos gregos. E Israel também seguia esse tipo de costume, porque nós estamos vendo aqui 2 exércitos parados frente a frente para a batalha. Porém, começa uma espécie de um duelo antes da batalha. Eles não se enfrentavam, mas fazia uma espécie de um desafio. Até porque esse método salvaria a vida de milhares de soldados, desperdícios de armas, vidas, e apenas 2 eram escolhidos de ambos os exércitos para duelarem. Nesse caso aqui, eles concordaram que Israel se dispusesse de um herói de guerra e os filisteus se dispusessem de um herói de guerra, e os 2 iriam duelar, ao invés de 2 exércitos se dizimarem, se acabarem em prejuízos bélicos e prejuízos de vidas que se perderiam numa batalha. Então, 2 é melhor do que um exército inteiro. O melhor vence. E foi aí que Golias entrou em cena. Conforme veremos, 40 dias ele desafiava com blasfêmia o exército de Israel, para que Israel se dispusesse de um homem para lutar com ele. O verso de número 4, conforme vimos, esse gigante monstruoso, sanguinário, blasfemo, ele sai para desafiar o exército de Israel. E ele começa então a gritar e chamar por um homem que pudesse desafiá-lo. O versículo de número 4, conforme vimos aqui, a Bíblia diz: um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. E esse guerreiro, então, começou todas as manhãs e tardes, chegava ali no centro, entre os 2 exércitos, e gritava: Israel, vocês não têm um homem aí para lutar comigo, não? Mande um homem aí, ao invés do exército inteiro. Para que desperdícios de armas e vidas? Manda um homem para lutar comigo. Quem vencer
se tornará o herói de guerra. Não precisa o exército se confrontar, cada um vai para as suas partes, para as suas famílias. Um como herói e o outro como derrotado. Mande um homem. Vamos ver esses desafios na continuidade do nosso estudo. Agora, é claro, não era algo fácil naquela época para derrotar um inimigo dessa estirpe. Nessas condições, não era algo normal e fácil um guerreiro comum derrotar um tanque blindado, como era Golias. Se nós observarmos isto aqui pela ótica espiritual, não é fácil destruir um inimigo hostil, um inimigo blindado com escamas de bronze, com lanças, com capacetes, com espada, com dardos. Simplesmente você enfrentar isto de uma forma natural, comum, porque o nosso inimigo é invisível, ele é poderoso, ele é perigoso. Nós não podemos vencer nossos inimigos a não ser pela fé em Jesus Cristo. Dependemos de Deus todo momento, seja cristão, seja judeu, seja católico, seja qualquer ser humano que use de sensibilidade humana espiritual. Sem Deus, não somos absolutamente nada. Há um dizer que diz: Deus sem você continua sendo Deus. E você sem Deus, o que será? Temos os nossos gigantes espirituais no dia a dia. E se não for pela fé na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, jamais venceremos esses gigantes inimigos. E tem um deles, o mais perigoso, o pecado. Se nós não nos ancorarmos em Cristo e na sua cruz, isto é, na sua vitória, no seu sangue derramado, na sua ressurreição, no seu triunfo por nós, seremos eternamente vencidos por esses gigantes espirituais que nos norteiam todos os dias de nossas vidas. Por isso, temos que andar em novidade de vida. O apóstolo São Paulo, lá em Romanos, no capítulo 6, versículos 3 ao 5, são passagens importantes que nos levam a nos preparar, a nos armar espiritualmente para confrontar e vencer o inimigo e aqueles, conforme vimos nos conteúdos anteriores, o mais terrível, inimigos internos, mais difícil de ser vencidos do que aqueles que são externos, que estão aí à nossa volta, a nossa natureza humana decaída. É uma espécie de inimigo que nós, se não estivermos embasados na palavra de Deus, jamais poderemos vencer. Olha o que diz o apóstolo São Paulo em Romanos, no capítulo 6, versículos 3 ao 5. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma vida nova. Essa novidade de vida é como se você se dispusesse do velho homem
e com uma nova roupagem espiritual, vivesse para a glória de Deus. Em Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 ao 24, o apóstolo também declara o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor. Olha as armas espirituais: alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Isto é proteção, isto é garantia de vitória no dia a dia. Quando nós matamos essas paixões, essa carne, e nos revestimos do Espírito do Senhor, nos revestimos de Jesus Cristo. Golias estava ali, afrontando, desafiando, blasfemando. E do outro lado, até o rei Saul tremia nas bases. O exército foi tomado de medo. Não havia ninguém que pudesse, até o momento, desafiar o tanque de guerra dos filisteus, Golias. E Golias, por sua vez, demonstra ser um guerreiro que tinha certas habilidades, que tinha atitude. Ele sabia o que ele queria naquela batalha. Ele imobilizou todo o exército de Israel. Deixou os caras sem qualquer perspectiva de vitória. Como vencer esse cidadão aí? Esse gigante tinha qualidade, por isso foi constituído o herói, o ídolo dos exércitos dos filisteus. Era o camarada que estava à frente das batalhas, através de quem os filisteus obtinham vitórias de todos os que eles enfrentavam para tomar posse, para assaltar, para tomar seus bens, suas terras, suas lavouras, suas criações. Ele usava esse tanque de guerra na frente. E quem usava desafiar esse homem? Ele era um escarnecedor, um ímpio. E conforme vemos no texto, ele afligiu todo o exército de Israel por meio de intimidação, por meio de escárnios. Se Israel tem Deus, se Israel tem um homem que possa me desafiar, vamos ver isto no conteúdo posterior. Só que esse tanque blindado, esse inimigo hostil, esse ídolo dos filisteus, que usava escarnecer o exército de Israel, ele tinha uma fraqueza. Como todo ser humano tem uma fraqueza. Você pode ser o herói que for, mas nunca acredite nas suas próprias forças. Maldito o homem que confia no homem, isto é, o homem que confia no seu próprio poder e capacidade, no seu braço de carne. Porque você tem uma fraqueza. Você pode ser o mais rico da terra. Você pode ter mansões, luxo, a terra inteira no bolso. Você sempre tem uma fraqueza por onde o seu inimigo, ao descobrir, vai lhe derrotar. E Golias, mesmo sendo um tanque de guerra, ele não percebeu que tinha uma fraqueza. Só que ele não levou a sério
o pequeno Davi. Ele não levou a sério o jovem rapaz que vivia em comunhão com Javé, Adonai, com Deus Jeová, com o Deus de Israel. Que triste para as pessoas que usam desafiar o crente salvo. Pois o crente salvo, conforme disse a rainha da Inglaterra há anos passados, ela disse: eu tenho mais medo de um cristão de joelho do que todas as bombas nucleares, todas as ogivas atômicas apontadas para a Inglaterra. Um crente de joelho é muito mais poderoso. Ele não levou a sério ao pequeno Davi que estava ali. No próximo conteúdo, estaremos, portanto, analisando o desafio. Estaremos analisando esses escárnios de Saul ao exército do Deus vivo. E quando Davi entra em cena. Amém? Se essa palavra foi boa para você, compartilhe a mesma. Se inscreva em nosso canal, dê um joinha. E assim você nos ajuda a levar além as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus nas cadeias, em qualquer lugar onde esse conteúdo possa chegar, você estará abençoando a vida de alguém. Que Deus lhe abençoe. No nosso próximo conteúdo estaremos analisando o desafio de Golias e a prontidão de Davi para enfrentá-lo numa batalha épica registrada nas Escrituras. Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo.